Ó, então eu vou passar aqui, ó. Bom, aqui, ó. O conteúdo de hoje é aqui, ó. 5 medidas de concentração, tá? Tá lá no... Vamos ver o livro aqui. Ah, desculpa. Tem que compartilhar a tela para você ver, né? Deu aquela bela daquela travada. Vamos lá. A tela inteira. Para que você veja como... O que eu vou passar hoje aqui é tranquilo, tá? E você tem uma atividade que vai ser a leitura do capítulo 5 e a leitura também de um artigo de 9 páginas, um artigo bem pequeno, porém muito objetivo. Que eu postei o link do artigo lá e você só vai replicar a metodologia que ele utilizou naquele artigo. Você vai reescrever uma tabela que ele utilizou lá para as informações daquelas empresas, dos índices de concentração, baseando-se na metodologia do capítulo desse livro sobre medidas de concentração, do livro que a gente está estudando, Economia Industrial, do David Kupfer. Professor, mas você tem que escrever toda aquela parte teórica? Não. Ou não precisa? Mas tem que fazer uma breve explicação sobre o assunto. Isso. Ele não vai ser um trabalho completo como que eu já passei para vocês, não, na forma de artigo. Isso aqui é mais a metodologia para vocês aprenderem como que faz os cálculos lá. Tá aqui, ó, capítulo 5. Você consegue ver, visualizar? Aqui é a minha tela. Tá mostrando, prof. Aqui, ó, capítulo 5, concentração industrial, tá? Não vou ler isso aqui, esse conteúdo aqui. Isso aqui é atividade de casa, Adriano, tá? Para ontem. Então já começa a ler. Não é lá tão longo, não, é curto o capítulo. Você vai ler esse capítulo aqui, vai ser atividade. Aqui ele vai apresentar aqui as medidas de concentração, são 3 as principais aqui, que o capítulo apresenta, e é o que é mais usado aí, quando o pessoal faz esse levantamento para identificar o grau de concentração industrial. Geralmente se dá em escala mais abrangente, por exemplo, ou em todo o território nacional ou regional, por exemplo, uma determinada região do país, ou até mesmo um estado, né? No artigo que eu vou passar para vocês aqui, ter como base, esse aqui ele fez para o estado de Minas Gerais, a concentração industrial, uma análise à luz, ou seja, a luz significa baseado, né? No quê? No setor de transformação mineiro. Ele fez lá para o estado de Minas Gerais. Então tá aqui o artigo, ó, ele é curto, apenas 9 páginas. Vixe, eu cliquei ali, vai abrir o e-mail do cara? Tomara que não. Tá? Então não é para replicar o artigo, mas você vai ler o artigo, tá bom? Olha lá, falei que abriu o e-mail do cara. Pronto. Aqui ele apresenta aqui, ó, um dos índices muito utilizados na metodologia, ó, é a razão de concentração, que também é apresentado lá no livro, no capítulo do livro, por isso que você tem que ler os dois. Você e o Marco, os alunos lá, vão ler todo o capítulo 5 do livro do David Kupfer, né, Economia Industrial, e também ler esse artigo aqui, ó, metodologia bem curtinha. Aqui ele explica aqui como que é calculado o índice, né, aqui o PI da participação, até a enésima empresa, né? Como a gente está falando de indústria aqui, Adriane, vamos entender, desde quando a gente começou a abordar essa disciplina, que a gente vai enxergar a indústria aqui não como digamos assim, a unidade fabril propriamente dito, aquilo que a gente chama de fábrica, ou seja, a empresa. Mas a gente vai tratar de indústria aqui como conjunto, certo? Formado por todas as empresas que participam desse mercado. A exemplo, quando a gente fala da indústria, por exemplo, indústria sucroalcooleira no Brasil, você vai pegar e considerar e somar todas as usinas de cana-de-açúcar e etanol, que hoje o álcool também é feito de milho, né? Do Brasil.
Por exemplo, a indústria automobilística. Você vai pegar todas as empresas que fabricam carro aqui no Brasil. Ficou claro, Adriane? Sim, professor. Então vamos lá. Então a indústria vai ser isso, vai ser o conjunto de todas as empresas. Então daí ele utiliza aqui a razão de concentração, o primeiro índice, tá? Vai mostrar o grau de concentração desse mercado. O que é concentração? Puxa, ele está muito concentrado, ali, atomizado, assim, ou seja, tem um pequeno número de empresas que detêm a maior fatia do mercado. Imagina ali um gráfico de pizza, né? Por exemplo, você tem ali um mercado composto aí por, vamos colocar aí, 20 empresas, por exemplo, mas que dessas 20 empresas, 3 empresas detêm 70% de todo o mercado. Seria mais ou menos isso aí. Então, a razão de concentração, esses índices de concentração, eles vão mostrar para a gente o grau de concentração. Eles vão falar assim, esse mercado está concentrado ou esse mercado não está concentrado? Ou seja, ele está espalhado. Por que isso é importante e levar em consideração um estudo como esse? Isso aqui é importante para o cara que está pensando em empreender e entrar nesse segmento. Porque se ele vê identificar que o mercado está muito concentrado, vamos entender assim, ele vai entender que é muito mais arriscado se enveredar nesse negócio. Colocar a empresa dele em funcionamento num mercado que já está muito concentrado e que existe 1, 2 ou 3 empresas que detêm praticamente quase toda a participação no mercado. Ou seja, vai sobrar muito pouquinho espaço para ele conquistando ali aos poucos, o que torna o negócio muito mais arriscado para ele. Então, o objetivo de fazer o uso dos índices de concentração é justamente isso, identificar se o mercado está muito concentrado e, com base nessa identificação, digamos assim, que o empreendedor ele vai utilizar isso como uma referência de tomada de decisão. Ele vai pensar assim, puxa, eu acho que eu não vou investir nesse negócio, está muito perigoso para mim, ou então, não, eu vi que o mercado está mais espalhado, ele não está concentrado, ele está tendo espaço para mim entrar, o risco é esse, então eu vou tomar esse risco, eu vou encarar esse risco e vou montar o meu negócio e entrar nessa atividade. Foi claro, Adriane? Sim, professor. Então tá. Então, ele utiliza aqui, tudo isso aqui você encontra muito bem explicadinho naquele livro, lá no capítulo 5. Primeiro é a razão de concentração, o segundo é este outro índice aqui, ó, de Richmond-Herfindahl, e aí por último a gente tem também o índice de entropia de Theil, certo? Cada um, eles são um pouco diferentes, tá certo? Mas todos eles visam mostrar essa medida de concentração, né? O mercado está mais concentrado, o mercado está mais distribuído, menos concentrado e por aí vai, tá certo? Você viu que é bem simples de calcular a metodologia aqui. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o índice de entropia de T, ó, quantidade de empresas no mercado, aqui, ó, K. Então, o K ele vai representar quantas empresas tem? 10, 20, 30, 40, tá? É a empresa do tipo oligopólio. Puxa, vai ter poucas empresas, né? Por exemplo, a indústria automobilística. Então, aí você coloca aí todas as marcas aí que representam aí, que fabricam carros no país, certo? Esse PI vai ser a participação de cada empresa no mercado. Estamos falando aqui, por exemplo, do setor automobilístico. Qual que é a participação da Chevrolet no mercado como um todo? É 20%, 25%, 30%? Tá? Esse levantamento ele tem que ser feito, certo? O LN vai ser o próprio logaritmo natural e isso aqui já vai dar o índice de entropia. Então, assim, é bem fácil de fazer, tá? Isso aqui vocês vão fazer no Excel. Eu creio que nenhum de vocês tem dificuldade para mexer com o Excel, montar uma continha dessa. Se precisar, depois eu ajudo, mas é bem simples, tá? Esse aqui ele é mais simples ainda. Refere-se à soma dos quadrados, então você vai pegar esse determinado valor aqui e vai sempre elevar ao quadrado da participação de uma firma no mercado. Então você vai pegar empresa tal, qual que é a participação dela no mercado naquele determinado período? É 30%. Pega e eleva ao quadrado. Só isso. Então essa participação pode ser analisada por meio de qualquer variável que possa representar a participação, essa participação aqui.
Ó, a razão de concentração é tudo simples de calcular aqui. Ó, quantidade de grandes empresas no mercado e a participação da empresa aí. Ou seja, quando eu falo empresa aí, você está especificando, você está indicando a empresa que você quer verificar essa razão de concentração aqui. Então é bem tranquilo. Vamos voltar no livro só para você ver. Medidas positivas e normativas. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Razão de concentração que está bem explicadinho aqui, a metodologia. Tá? Aqui está o índice de Hirschman-Herfindahl e depois, ó, aqui interpretação teórica, como que a gente faz para interpretar este índice, né? Então aqui ele dá a fórmula, como que a gente vai fazer para calcular isso aqui, seja na mão, no Excel, na calculadora, enfim, é simples. E daí a gente lê esse textozinho aqui, certo? Teoricamente ele fala para a gente como que iremos fazer para interpretar o valor gerado por esse índice aqui. E aí depois números equivalentes, aí lá embaixo ele mostra o índice de entropia de Tail aqui, ó. Certo? E aqui também tem o texto que vai explicar como que a gente faz para fazer a leitura desse resultado aqui. E aqui vem uma ilustração, essa ilustração aqui é um exemplo da aplicação, onde ele faz com, por exemplo, a razão de concentração. Tá? Você pode utilizar CR4, que é uma metodologia ali, aí depois o CR6, CR8, ou seja, esses números aqui, identifica aqui, por exemplo, os números aí das empresas, né, maiores empresas do mercado, aí que você quer utilizar como um padrão de referência. E aqui você faz aqui uma tabela do período que você quer. Por exemplo, aqui ó, ele fez do ano de 1986, que foi o período onde ele iniciou, e ele finalizou lá em 1998. E aqui, isso aqui é o resultado final do cálculo ó, da razão de concentração do CR4. Vamos voltar aqui no artigo lá. Ó. Ele pegou essa continha aqui, jogou lá no Excel e encontrou aquele valor. Tá certo? Olha aqui, ó. Isso para o ano de 1986. Depois aqui ele fez para 87, para 88, para 89, tá certo? Aqui, Adriene, no livro, como exemplo, ele cita aqui, ó, ele fez aqui para a indústria que produz adubos e fertilizantes. Então, como que ele fez? Ele pegou todas as empresas que produzem, que trabalharam, atuaram produzindo os adubos e fertilizantes nessa região aqui no país, de 1986 até 1988, ano a ano, tá certo? E aqui ele encontrou tanto o índice da razão de concentração, o CR4, como também o índice de Hirschman-Herfindahl, tá? Para ano a ano. Ó, vai dar um resultado um pouco diferente, mas cada um tem uma interpretação um pouquinho diferente também. Mas a ideia é essa, mostrar se o mercado está concentrado ou não. E daí aqui depois ele fez para outro tipo de indústria. Vai ser a indústria que produz tintas e vernizes. Ah, então quer dizer que eu vou ter que pegar todas as... eu posso fazer para todas as empresas ou para as, digamos assim, para as 4 maiores empresas do país? Pode. Pega lá, né? As maiores empresas lá e daí você vai calcular este índice para essas empresas aqui, você vai identificar se o mercado está concentrado ou não. Se o mercado vai estar concentrado nesse caso, uma concentração significa uma má distribuição, ou seja, digamos que tem uma empresa que só ela está tomando aí quase 80% do mercado. Pode ser mais, pode ser menos, mas só para citar um exemplo. Significa que está sobrando uma fatia muito pequena desse mercado para as outras empresas, que podem ser empresas pequenas, empresas mais novas e por aí vai. Empresas que ficaram para trás porque não investiram, aí a gente vai ter que investigar, mas por que essa empresa aqui ela tem uma fatia tão expressiva do mercado, uma fatia tão grande? Qual é o diferencial dela? Será que o produto dela é muito melhor em termos de qualidade? É superior ao produto das outras empresas? Lembre-se, Adriane, que aqui a gente está... Adriane e Marco, acho que o Marco entrou na aula, deixa eu ver aqui. Ah, legal, Marco. Legal, obrigado, Marco. Tá conseguindo participar, né? Aí você vai ter que... Lembre-se, olha só, que eu falei para vocês lá desde o início dessa disciplina aqui,
que a economia industrial ela mostra algo um pouco diferente daquilo que é ensinado na abordagem tradicional da famosa concorrência perfeita, em que uma das premissas reza que o produto é homogêneo. Nem sempre é assim. E isso vai mostrar, digamos assim, essa não homogeneidade do produto, vai mostrar que, puxa, as empresas elas não são iguais. Tem uma que é muito grande, cresceu muito, enquanto a outra é pequena. Ah, mas as duas produzem tintas. Mas tem alguma coisa que tá diferenciando uma da outra. Aí é que a gente chama de diferenciação de produtos, e tem um capítulo específico nesse livro que trata justamente disso, tá? A empresa ela cresceu, mas só que você vê que o produto dela é diferenciado. O produto dela está agradando mais a clientela, os consumidores, e por isso ela consegue vender mais. Assim ela trabalha de forma mais alavancada. Oi. Tem tudo isso aí também. Tá? Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Poxa, a empresa ficou para trás, não quis investir e tal. Por isso que ela é pequenininha, não cresceu, ela não acompanhou o mercado. É o famoso dançar conforme a música. Eu acredito que vocês já ouviram falar nisso. Tá? O mercado, vocês entendem o mercado? Vamos voltar lá, desde o começo foi definido o mercado. No começo da disciplina, o que é o mercado? É um ponto de encontro de negociação, ocorre trade. Tá? Vai ter alguém interessado em comprar e na outra ponta alguém interessado em vender o mesmo produto, o serviço, enfim, ao mesmo tempo, tá? Só que o mercado ele é um ser vivo, ele é um organismo vivo. Toda hora ele está mudando, tá? E se vocês lerem atentamente lá o livro do Warren de microeconomia, tem um capítulo específico tratando sobre preferências. E a preferência, por mais que ela é uma variável do tipo qualitativo, ela ajuda, ela contribui bastante para determinar a demanda de mercado. Então, assim, puxa, a preferência do cliente mudou. Surgiu um produto que está agradando mais o cliente. O que o cliente faz? Ele vai migrar. Tá? Eu gostava dessa marca, desse aparelho celular aqui. Aí chega uma empresa que apresenta um produto diferenciado. Mas não é celular do mesmo jeito? Não serve para falar? Não tem WhatsApp, link de não sei o quê? Só que o povo está gostando mais daquele por isso. E aí você vê que no final das contas, a empresa que realizou esse investimento em tecnologia, que ela conseguiu identificar a preferência, o que o consumidor quer, o que ele está buscando, o que ele gosta mais, ela foi e investiu naquilo, a empresa vendeu muito mais, ela se alavancou e hoje ela está tomando conta do mercado, ela está dominando. Tá? Então o objetivo desses índices de concentração é justamente isso, é mostrar o que é o grau de concentração, ou seja, a dominância de mercado. Ele não vai mostrar especificamente qual que é a empresa que está mandando, ele não vai, mas ele vai mostrar, poxa, o mercado está concentrado. Se o mercado está concentrado, peraí. Quais são as empresas maiores aí que mais cresceram? E pelo faturamento ou pela quantidade de funcionários, ou também pela quantidade de plantas industriais espalhadas no país, é aquela. Beleza. Eu consegui identificar que o mercado está concentrado, eu consegui identificar quais são as maiores empresas, agora eu quero saber o porquê que aquelas empresas elas dominam o mercado, elas tomam conta. O que faz essas empresas serem diferenciadas? Estão entendendo? Tecnologia. Professor, a empresa da Xiaomi mesmo, ela é uma empresa nova, não é tipo que tem muitos anos aí. E ela está batendo de frente com uma empresa velha de mercado. Pois é, eu vi algo parecido esses dias. Eu não lembro se foi no YouTube ou no Facebook, enfim, tá tudo com propaganda agora, eu acho que foi no YouTube. Foi de uma essas casas de análise financeira. Acho que é Nord Research, alguma coisa assim, que ela começou a falar, ela fez um trabalho, essas empresas elas trabalham fazendo avaliação de mercado, né? O que no inglês a gente chama de evaluation. Elas vão falar assim, puxa, essa empresa vale tanto, né? Essa empresa está com preço bom, pode comprar, a tendência dela é valorizar por isso. Eu acho bacana isso aí, né? Faz parte das finanças corporativas. É interessante vocês que serão futuros economistas estudarem, se enveredarem nessa área, é muito boa também. Então, daí ele começou a falar numa empresa, vou até citar o nome, aquele banco novo chamado Nubank. Eu acredito que vocês já têm o cartão deles, porque eles enviam para todo mundo, né? Enviaram aqui para mim. Não, professor, eu só tenho conta no Banco do Brasil. Pois é. Seu cartão com limite foi aprovado. Aí eu pensei, mas eu não solicitei cartão nenhum. Pois é, mas eles mandam. Tá? E aí ela foi apresentar as análises, o faturamento daquele banco, assim, e aí começou-se a questionar, mas como que um banco tão novo e digital
conseguiu crescer tanto. Tem esse número, esse faturamento absurdo, explosivo. Ele está ultrapassando empresas corporativas aí antigas. Empresas de nome, destaque, tipo Banco Itaú. Hã? Eles são um dos primeiros que começaram com banco digital, né? Não são o primeiro, não. Acho que o Inter é mais antigo, mas enfim. E aí, peraí. Contra fatos não há argumento. Os números mostram que o banco cresceu de forma estrondosa em pouco tempo e ele está acompanhando os grandões aí. Ele está peitando frente a frente Itaú, Bradesco, essas empresas tradicionais bem antigas aí. Mas beleza, né? Eu não vou discutir. Contra fatos não há argumento, tá? Mas o que ele fez para isso? Vamos tentar entender o que essa empresa fez que torna ela destaque diferenciado. Oi? Não tem fila de banco para as pessoas. Não tem. Você só paga mais que uma taxinha. Não paga nada. Não paga nada. Não paga nada. Não? Não paga nada. Eu pagava uma taxa. Não paga nada. E eles têm lá a sua forma de ganhar dinheiro e... Não paga TED, não paga... Não paga nada, Adriane. Nada. E tipo assim, você tem várias facilidades de fazer compra tipo online. Se você entra lá, eles têm um portfólio de produtos muito grande. Eles têm seguro, eles têm empréstimo, tem... Paga um rendimento no dinheiro também. Tipo, o seu dinheiro lá rende um pouco mais que nos outros. Isso. Tipo, eles têm umas diferenciações. Claro, e aí ele utiliza o seu dinheiro para trabalhar. Então, é por isso que eu falo, gente, falar em economia industrial é falar assim, em empresas diferentes porque elas têm formas de trabalhar diferentes e porque elas têm público diferente. Logo, ela consegue atender, ela consegue agradar a clientela. Se ela agrada a clientela, toda empresa visa lucro. Tá? Toda empresa ela quer vender e o mais é preferível a menos. Frisem isso, o mais é preferível a menos. Tá? A empresa visa lucro e quanto mais lucro, melhor. Ela quer maximizar o lucro a todo momento. Mais. Então, quanto mais vender, é melhor. Ela precisa fazer alguma coisa que ela vai captar clientes, de forma que ela consiga vender. Coloquem isso na cabeça de vocês. A empresa quer vender. Economia trata disso, gente. Produção, distribuição e consumo. E as empresas querem isso. Produzir para que as pessoas consumam. Por quê? Porque aí ela vai ganhar dinheiro. Tá? A empresa só está interessada nisso. Ela não quer... É claro que para isso ela precisa agradar a pessoa. Então ela tem que descobrir uma forma de trabalhar e aí ela vai estar investindo a todo momento nisso. Sim. É só um assunto atual. Tipo, eles ficam falando que se vendesse a Petrobras seria tipo, como é que fala, uma coisa vantajosa, porque acho que diminuiria uma coisa de monopólio, acho que eles têm monopólio de gasolina, essas coisas, por isso que eles têm, tipo assim, meio que controlam o preço. Mas aí tem outro problema. Sim, mas eu digo assim, a senhora acha que, tipo assim, vender ela resolveria um pouco do problema do valor excessivo? Talvez um pouco, mas não todo. O senhor viu, aumentou, acho que a partir de sábado, aumentou 7,2% do gás. Isso, e vai continuar aumentando. O que acontece é que a gente está trabalhando, nesse caso a gente está tratando de uma commodity. O que é uma commodity? Ele é um produto que ele tem um padrão de troca a nível internacional. Se ele tem um padrão de troca a nível internacional, ele tem uma aceitação internacional, logo ele vai ser negociado numa moeda padrão internacional. Essa moeda é o dólar, certo? E o dólar não para de disparar em todos os países, e o petróleo também. Ele vai seguir a cotação do barril do petróleo. Se o petróleo por algum motivo sobe, ou mesmo que ele não suba, mas o dólar sobe, tá? Logo, o barril ele vai ficar mais caro, tá? Não adianta, o diesel, a gasolina, o gás, tudo vai ficar mais caro, tá? E não é um problema interno, é um problema do tipo conjuntural, tá? Não se dá a nível geográfico, a nível de Brasil, se dá a nível internacional, global. Aí é outro assunto para ser discutido, depois. Podem parar de culpar o governo por esse problema? Eu acho que o povo ele tem que começar a ter um senso mais crítico no sentido de buscar informação, uma informação do tipo razoável, para depois começar a tirar as suas próprias conclusões, não, as conclusões são mais óbvias, né? Baseadas em fatos e não em achismo, tá? Tem que tomar cuidado, tem muito achismo por aí, tá bom? Mas vamos voltar aqui, gente, senão a gente foge muito do assunto, tá? Então vamos lá. Vocês precisam ler esse capítulo 5 inteirinho, porque ele vai estar explicando a metodologia, a forma como que se faz para chegar
em cada um desses índices aqui, certo? E o que cada um desses índices mostra para a gente, tá? Eles mostram a concentração do mercado, certo? E como que se faz a leitura de cada um desses índices, tá? Novamente eu falo, tá? As razões de concentração, o índice de Hirschman-Herfindahl e também o índice de entropia de Theil. Esses três aí, tá? E aí ele mostra uma aplicação aqui, só revendo o que a gente já acabou de... uma ilustração significa uma aplicação, tá? Então ele fez aqui para as empresas que produzem adubos e fertilizantes aqui no Brasil, de 1986 a 1988, tá? Ele utilizou apenas o CR4 e o índice de Hirschman-Herfindahl, apenas esses dois aqui. Depois ele fez o mesmo para o mesmo período, só que para as empresas de tintas e vernizes. Ah, mas eu vou colocar todas as empresas? Não, vamos pegar lá as principais, por exemplo. Aqui ele fez para a indústria que produz celulose, papel e papelão. Depois ele fez para a indústria têxtil. E depois ele fez para a indústria de plástico. Ele fez para a indústria de material cerâmico. E aí aqui entra todas as empresas que produzem cerâmica no Brasil. Revestimentos internos, pisos, porcelanatos, cerâmica de banheiro e por aí vai, tá? E aqui daí, nesse subtópico 5.4, no tópico 5.4, ele vai mostrar mas como que a gente faz para escolher as medidas, né? Isso aqui é o que? Metodologia. Então vocês vão ler isso aqui. Ó, depois 5.4.1 ele vai falar da razão de concentração e também do índice de Hirschman, certo? Então leiam isso aqui. Basicamente isso aí, gente. Basicamente aquele ali, tá? E leiam também, leiam o texto lá, todo o texto, capítulo 5, e leiam também o artigo, tá? Fazendo a leitura tanto do capítulo 5 como do artigo, vocês terão uma ideia muito clara de como chegam esses resultados e de como se interpreta esses resultados. E aí vocês vão fazer o que, gente? Vocês vão replicar isso aqui, certo? Aqui ele fez, ele é bem recente, ele pegou de 2010 até 2020, super recente esse trabalho aqui, Só não está entrando se, não, perdão, achei que é 2020, que é 2000, 2010 a... não, aqui ele fez o contrário, Em vez de começar aqui e terminar aqui, ele fez o contrário. Mas tudo bem, 2000, 2001, 2002 até 2010. Ele colocou diversas empresas aqui. É que ele quis fazer para as indústrias do estado de Minas Gerais. Então aqui ele não colocou uma indústria só, ele colocou aqui, produção mineral não metálico. Por que mineral não metálico? Porque se você colocar a produção mineral, você vai ter que incluir as indústrias que estão extraindo metais. Aí você vai colocar lá, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que extrai cobre, a bauxita, que é utilizada para a fabricação do alumínio, você vai ter que utilizar lá o ferro para a produção de aço e por aí vai, né? Então, quando ele fala aqui, mineral não metálico, você vai pegar aqueles produtos que são de origem mineral, a indústria extrativa mineral, mas porém não são metais. Por exemplo, aqui o calcário. Essas indústrias de rocha, aí, elas, com base na rocha, elas vão fabricar, por exemplo, o cimento, tá? Para terem uma ideia. Aqui entra indústria metalúrgica, indústria mecânica, elétrica, comunicações, transporte e tal. Então eu quero que vocês montem no Excel. Isso aqui foi feito no Excel, uma tabela como essa. Baseada no quê? Baseada naqueles índices lá, tá? Depois que ele construiu a tabela, ele chegou aqui, evolução da concentração dos subsetores de transformação perante números empregados. Então tá, se a ideia é utilizar o grau de concentração, qual foi a variável que ele utilizou aqui? Dá para ver que ele pegou da RAIS, eu não sei se vocês já acessaram a RAIS, que é do Ministério do Trabalho. Ela vai mostrar o quê? Ela vai mostrar a quantidade de pessoas empregadas, seja direto, empregos diretos ou indiretos, mas empregos do tipo formal. Ou seja, não se trata aqui de economia subterrânea. São empresas que estão trabalhando, elas têm algum vínculo. Por exemplo, assim, entra aqui pessoas que estão ali empregadas com carteira assinadas, os funcionários propriamente ditos, né?
carteira assinada no regime CLT. Aqui vai entrar, por exemplo, tem uma pessoa que ela está empregada, mas de forma indireta. Por exemplo, ele é um prestador de serviço, mas ele tem uma MEI. Não importa. O importante é a gente pegar esses dados aqui que estão registrados lá no Ministério do Trabalho. Ou seja, para o ano de 2010, para essas indústrias que são desse setor aqui, ó, da produção mineral não metálico, tinha 50.343 pessoas trabalhando. Aí no ano de 2009, a gente tinha 45.100 pessoas. E no ano de 2008, 44 mil. Tá vendo que está crescendo? Ele começou lá em 2000 com 35 mil e ele finalizou 2010 com 50 mil. É óbvio, né, gente? O país está crescendo, a população não para de crescer. Consequentemente, o consumo ele tende a acompanhar esse crescimento populacional e por isso que a indústria cresce e ela vai contratar mais mão de obra, tá? Isso aí é algo assim mais que óbvio, não tem nem o que questionar isso aqui. Então, mas vocês vão ter, professor, eu vou ter que baixar esses dados. Não precisa, já está aqui, ó. Você vai pegar e copiar essa tabela aqui no Excel. Copiar, do jeito que está aqui. Porque daí vocês vão utilizar essas informações aqui para chegar aos valores dessa tabelinha aqui, ó. Certo? Aqui ele utilizou CR2, as duas maiores, CR4, as 4 maiores, CR8, as 8 maiores. Depois aqui, ó, o índice de Hirschman-Hefendel e por último o índice de entropia de Theil, certo? E aí vocês chegaram a esses valores. Vocês não, na verdade ele, né? Então, novamente, vocês vão pegar, copiar essa tabela aqui para o Excel. Pronto, tá lá. Aí vocês vão fazer uma tabela como essa, com a fórmula matemática que está descrita no texto. Tanto no texto da metodologia desse artigo, como aqui no livro do David Kupfer, que é a mesma, não muda. Tá? A formulazinha de calcular é a mesma. E aí vocês vão encontrar estes valorizinhos aqui, ó, que vão dar aí o grau de concentração desse mercado. E aí, com base lá na teoria, e aí vocês vão buscar lá no David Kupfer, que ele mostra lá como se escolhe, como se interpreta cada índice desse aí. Aqui, ó, escolha da medida de concentração. E aí vocês vão chegar nas considerações de vocês, tá? O trabalho aqui está muito bem claro, bem feitinho. Eu gostei, ele é bem curtinho, apenas 9 páginas, ele conseguiu ser muito objetivo nesse trabalho. Então eu quero que vocês repliquem esse trabalho. Para reescrever o teu trabalho? Não, gente, não precisa. Tá? Vocês vão construir uma tabela lá no Excel, duas na verdade, né? A primeira é essa aqui e a segunda que vai dar as medidas de concentração e aí vocês vão interpretar esses resultados. Só com base no quê? Com base na teoria aqui do capítulo 5 do livro do David Kupfer. Foi claro, gente? Beleza. Professor, mas tipo as considerações da tabela, bonitinho. Um textinho bem curto, né? Mas a gente botar no Word no final para entregar. Isso. Mais organizado. Mas é bem simples, gente, tá? Deu para entender o que é para fazer, professor, claramente. Oi? Fazer a tabelinha, daí faz a outra tabela, daí interpreta. Vocês vão ter que ler todo o capítulo 5 desse livro que a gente está trabalhando. Vocês vão ter que ler esse artigo que eu já postei ele lá no Siga A, certo? Beleza. Vocês vão pegar e copiar aquela tabela do jeitinho que está lá, com aqueles números. Não precisa fazer download lá da Raiz, porque ele já fez, não muda. O resultado é esse aí. Vai copiar e colocar no Excel. Aí embaixo ou do lado você constrói outra tabela que é aquela que vai dar os índices de concentração. Ali você vai ter que digitar a fórmula. Que fórmula? Ué, aqui está lá no descrito no livro, da metodologia do livro lá. Certo? Façam para o CR2, para o CR4. Deixa eu ver o que ele fez. Ele colocou o CR6 também? Ou foi direto para o 8? Deixa eu voltar aqui. Vamos ver. Lá no... Isso. O 2, o 4 e o 8. Então aqui, ó, 2 empresas, 4, sempre as maiores empresas, né? Até a 8ª empresa. Aí depois o índice de Hirschman e depois o índice de entropia de Theil. E aí interpretar esses resultados aqui. Para a gente começar a chegar a tecer algumas... Eu nem gosto de falar a palavra conclusão, mas começar a tecer as primeiras considerações. Eu consegui identificar que aquela empresa ali, puxa, ela deslanchou ao longo desse período e ela está com uma fatia muito expressiva do mercado. Beleza.
E aí, você na condição de empreendedor querendo entrar no ramo, você pode utilizar isso aí como um filtro de tomada de decisão no sentido de que essa informação ela te oriente a tomar a decisão de entrar ou não entrar nesse mercado, ou de repente de entrar, mas não agora, mas posteriormente. Tá certo, gente? Então esses índices eles acabam funcionando como um termômetro de mercado. Quando vai entrar num mercado muito competitivo, é bom já pensar no diferencial de produto, né? Ficou claro para vocês que as empresas são diferentes? Ficou claro para vocês que por que surgiu a economia industrial? Para quebrar aquele paradigma de que todas as empresas são iguais, os produtos são iguais. Não são, gente. Não são. Ah, mas ela vende o mesmo produto que eu e eu não estou crescendo e ele cresce muito. Por quê? Tem diferença de produto. Por que, cabeçudo? Que ele está crescendo e você não está crescendo? As pessoas, elas têm preferência, tipo assim, igual tem várias marcas de açúcar, e elas têm uma preferência por uma marca, às vezes pelo preço. É isso. Não é pelo preço. Às vezes a pessoa aceita pagar até o dobro do valor em relação a outra marca. Tem marca A e marca B, não, eu quero a B. Ah, mas custa o dobro da marca A. Não quero nem saber da marca A. Eu pago o dobro do valor, mas eu quero a marca B e pronto. Sabão em pó. A Omo e a IP são as que mais fazem, tipo, bate uma com a outra. É, exatamente. E antes também, que é mais ou menos. Eu é que digo. Um dia minha esposa fez uma listinha, ela falou, vai no mercado. Compra essas coisas aqui pra mim. Um dos itens lá era sabão em pó, né? Bom, logo de cara eu olhei preço, né? Não entendo de sabão, eu cheguei e falei, qual que é o mais em conta esse aqui? Eu falei, sabão é tudo igual, né? Quase apanhei. Ela falou barato isso aí, o caro. Eu gastei o dobro para lavar a roupa, o dobro de sabão e não ficou bom igual o outro. As pessoas sabem disso. Então, assim, é necessário a empresa se diferenciar se ela quiser se destacar, crescer. Pessoal, eu acho que o assunto está tranquilo, foi claro, né? Foi sim. Tá tranquilo, prof. Tá. É bem interessante esse assunto aí, professor. Sim, Mais sobre outra. A ideia é trazer uma informação de forma que o empreendedor ele seja direcionado, orientado, ele tem um filtro adicional que vai orientar ele a tomar a decisão. Ele empreende ou ele não empreende? Ele vai entrar no segmento ou não? Ou ele vai deixar para entrar mais para frente? O que ele vai fazer? Essas informações elas são muito boas, elas são relevantes. Professor. Oi. O senhor tem ideias de assunto pra gente, tipo assim, que poderia ser feito um TCC em cima de economia industrial? Eu posso ajudar vocês decidirem depois. Porque, professor, eu tô já pensando num assunto, porque tá logo aí pra fazer. Não deixe pra última hora. Acho que no segundo semestre do ano que vem eu começo a fazer o TCC. É isso aí. Podem me procurar se precisarem, tá? Eu vou auxiliar vocês. Eu tô pensando em pegar um assunto ou de agroindustrial ou de industrial. Legal. Tá tudo em alta isso aí. O país não para de crescer. Tem que ter informação, viu? Se você tiver informação, como isso aqui, ó. Nesse artigo aqui. Ele tem informação. De onde que ele pegou as informações? Olha, ele fez o download da Raizo. Tá tudo documentado lá. Pronto. Se você tiver isso aqui, você tem trabalho. Agora, se você não tiver informação, aí é zica. Você tem que ter informação. Aquilo que vulgarmente a gente chama como dados, né? Vulgarmente não, desculpa, tecnicamente. A gente chama de dados, né? Dados e informações é a mesma coisa. Você tem que ter informação disponível. Documentada por um órgão oficial, se for pesquisa indireta. Se for pesquisa direta, você mesmo vai documentar essas informações, levantar elas. Pesquisa de campo. Só que aí você não vai conseguir fazer em território a nível nacional, só a nível local. É um trabalho bem pequeno. Para a economia industrial, vamos com informação indireta, né? Informação já coletada por algum órgão aí, disponibilizada ao público em geral. Tá certo? Pessoal, o que eu queria passar para vocês hoje era isso, tá? Me procurem, tá?
Em relação ao trabalho que já foi passado, não deixem para a última hora, já vão confeccionando. Tá? Eu acredito que tanto o assunto do trabalho passado, que é uma avaliação, como o desse de hoje, das razões de concentração, é algo assim que está claro, não é difícil de fazer. Porém, não fiquem com dúvidas, me procurem, tá? Estou aqui para auxiliar vocês. Tá bom, gente? Vou começar a mexer depois. Vai lá, era para ter começado ontem. Vai lá, dá tempo. Gente, obrigado, tá? Eu que agradeço. Tenha um excelente dia. Um abraço e tudo de bom para vocês. Até logo. Obrigado. Obrigado. Nunca morre, né? Uma criancinha de 39 anos, mas me divirto muito com a minha pequena de 4. Oi. É verdade. Tá certo, gente. Feliz Dia das Crianças para vocês também. Muito obrigado e tudo de bom, tá, gente? Até logo. Tchau, tchau.